Fala, meus amigos do YouTube! Vocês acharam mesmo que eu não ia aparecer? Claro que eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu sou chato. Eu quero agradecer, cara, que aqui já passamos de 50 inscritos aqui no canal e vamos bater essa meta aí, cara, de 51. Eu sei que a gente consegue, tá? Para de graça, para de ser bobo, me ajuda aí. Você já conheceu uma pessoa que você sabe que não tá falando muita verdade e toda vez que você questiona ela aumenta a aposta e ela daqui a pouco ela mesmo tá se enrolando toda? Esse caso aqui, uma das teorias é o tal do universo paralelo. E conforme eu vou contando esse caso, a bizarrice ela vai aumentando. Você sabe por quê? Porque não basta o cara só falar, o cara tem que provar. E nesse caso aqui, supostamente ele tinha assim documentos que corroboravam a sua história. Vem comigo. E se eu te disser que existe um lugar nesse mundo aqui que só uma pessoa já visitou? Olha o nível. E não, eu não tô falando de Nárnia, eu não tô falando de Atlântida. Isso aí é coisa de ficção científica. O que eu tô falando aqui é o seguinte: o cidadão, ele tinha passaporte, banco, carimbo, tudo certinho para ele poder provar o que ele estava falando. Para você poder entender direitinho essa história, você precisa voltar para o ano de 1954. Para quem já viajou de avião, sabe que não é mistério nenhum você ter que apresentar os seus documentos assim que você chega. Ocorreu essa viagem tranquilamente, tudo tranquilo. Esses passageiros, todos eles eram japoneses, menos um, que é o que dá a zebra de tudo, que era um homem caucasiano, barba, bem vestida, o típico executivo chato de aeroporto. Então ele vai, pega os seus documentos e se apresenta na alfândega. E aí é que começa toda a zica. Quando o cara da alfândega pega o documento dele e dá uma analisada, vê ali que tá tudo direitinho, que já tinha carimbo e tudo mais, até aí beleza. Só que ele percebe que tem algo muito errado ali, que é simplesmente o país da onde esse cara veio. Segundo o documento que ele apresentou, o país que ele veio se chama Taurid. E aquele rapazinho que tava trabalhando ali olhou aquilo ali e percebeu que não existe país chamado Taurid não. Mas como esse mundão é velho e sem porteira, ele pediu ajuda para outros amigos para poder verificar aquele documento. Óbvio, né? Eu acho que foi até sensato o que ele fez sim. Só que não é força de expressão quando eu digo que todo mundo que olhava aquele documento via que Taurid não existe. E não deu outra, filha. Pra quem já assistiu aqueles documentários que passam no aeroporto, se você piscar errado, os caras já te botam numa salinha pra conversar. Imagina se você tiver com passaporte escrito que você é de um país que nem existe. Não deu outra, tadinho. O que aconteceu? Ele foi levado pra aquela salinha. E nessa salinha, quando ele foi levado pra lá, você imagina que ele poderia estar nervoso, poderia estar tenso, até porque ninguém gosta de ser encurralado numa sala, ainda mais com as pessoas dizendo que você tá mentindo e você sabendo que tá falando a verdade. Então, simplesmente ele pediu para que trazesse um mapa para ele e ele apontaria no mapa Taurid. Genial, faz muito sentido isso. E não deu outra, as pessoas foram lá, trouxeram um mapa para ele, ele olhou direitinho aquele mapa e apontou aonde é Taurid. Só que o lugar em questão onde ele apontou é exatamente aonde fica Andorra. Para ele era óbvio que todo mundo conhecia Taurid. Ou seja, ele estava olhando para as pessoas como se as pessoas estivessem ficando doidas e todo mundo olhando para ele como se ele estivesse ficando doido. E foi aquela confusão generalizada, ele defendendo a ideia dele e as pessoas falando que ele estava mentindo. Só que tem um problema nisso tudo, por quê? Porque aqueles documentos que ele trazia corroboravam com aquilo que ele estava falando. Ele não tinha só o passaporte carimbado provando que ele já teve ali 2 vezes. Ele tinha documentos tipo cheque, conta no banco, todos os documentos que um cidadão normal tem ali, ele tinha. E aqueles documentos diziam que ele veio de Taurid. Imagina o nível de ansiedade absurdo que estava pairando naquele aeroporto aquele dia. Como esse cara não tinha como provar que existia aquele país, como existia essa dúvida absurda, quem era aquela pessoa, não deu outra. Colocaram ele num quarto. Não somente colocaram ele nesse quarto, como também colocaram 2 guardas para poder monitorá-lo durante toda a noite. Provavelmente no outro dia ele seria levado para algum cantinho para poder explicar melhor essa situação aí. E como eu disse, tinha 2 guardas lá esperando ali na porta para que ele não fugisse. Só que no outro dia de manhã, quando abriram a porta para poder pegar o cidadão de
Tauret, ele já não estava mais lá. E aí a explicação poderia ser um pouco simples. Ele simplesmente pulou a janela e foi embora. Ele poderia ser um espião, ele poderia ser um cara enganador, sei lá. Quando abriram a porta, deram de cara com nada. O cidadão já não estava mais lá. Aí vocês podem fazer a pergunta que eu mesmo fiz. Beleza, o cara poderia ter abrido a janela e ido embora, fugido, né, de alguma forma, talvez. Só que tem um detalhe, ele estava no 8º andar do prédio. A menos que os cidadãos de Tauret sabem voar ou virem passarinho, não tinha como ele sair desse quarto. Aí a bizarrice fica maior ainda. Por quê? Porque todos os documentos que ele tinha apresentado simplesmente sumiram. E aí foi um peca-pá-capá. Existe isso, nunca falei isso, pega pra capar. E aí foi toda aquela confusão lá e tudo mais, só que não tinha mais nada pra fazer. O cara realmente evaporou, escafedeu-se e levou junto os documentos dele de alguma forma. Aí você me pergunta, tem algum documento oficial que pode corroborar este caso? Não temos, mas o que temos é o relato da pessoa que trabalhou no aeroporto, o relato dos guardas e o relato das pessoas do hotel, que ele teve que ficar hospedado. Imagina só a confusão que deve ter dado aquela situação. Então muita gente ficou sabendo, mas documentos reais é necessário. Eu preciso ser sincero para vocês, não temos documentos reais sobre esse caso de Tauret. O que nós temos são teorias. E a teoria mais aceita é que, por algum motivo, esse cidadão, ele simplesmente trocou de universo. Lembra do universo paralelo que eu falei lá atrás? Então, basicamente foi o que aconteceu. Sem com que ele percebesse, ele foi para a nossa realidade hoje em dia, onde o país Tauret realmente existia. E por que eu decidi trazer esse caso logo agora? Porque, basicamente, agora mesmo, poucas semanas atrás, foi descoberto lá na Antártica ruídos. Esses ruídos, entre muitas hipóteses, podem falar sobre aquela questão, sabe, do universo paralelo. Não vou me aprofundar nisso porque não é o tema agora, mas eu vou trazer um vídeo também sobre isso. Me aguarde. Ou esse cara é PhD em enganar, mas também não faz sentido, porque se ele fosse enganar, ele usaria alguma coisa verdadeira com uma falsa para poder enganar, porque se... Igor, onde você mora? Eu moro no planeta Luzon. Não, aí a mentira cai por aí, né? Mas enfim, com esse cara aí, aconteceu todo esse problema. E agora eu quero saber o que você, meu amigo, você acha dessa história. Você acredita realmente em universo paralelo? Você acredita que esse cara ele pode ter sido um enganador? Você acredita no quê? Deixa aqui no comentário que eu quero ler, porque essa história é realmente bizarríssima. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e foi!